Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós fazemos os resumos das lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos tratar da lição de número 4, que tem a temática Deus é triuno. O ponto de partida deste ensino está relacionado com Mateus 28:19, onde Jesus disse: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa doutrina relacionada com as palavras trindade ou triunidade, elas não se encontram nas Sagradas Escrituras. Como outras terminologia, outras palavras criadas pelos estudiosos para descrever o que ensinos bíblicos. A ausência desse termo, dessa palavra na Bíblia, não significa, como defende alguma seita e heresias, que isso é uma doutrina humana, algo que não corresponde com a verdade bíblica. Porque a doutrina da Trindade, ela foi exposta claramente aos homens após a vinda de Cristo, como nesse texto que nós lemos, onde Jesus ele dá a ordem para ir a todas as nações para ensinar o Evangelho e batizar as pessoas o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Deus Filho, ele vai trazer o que? Essa revelação. E ele vai enviar o que? O Deus Espírito para que ele fique com a igreja até a sua volta. Então, antes do advento de Cristo, nós podemos dizer que não havia com tanta clareza o que é essa triunidade de Deus. Então, os judeus, eles não compreenderam que, a respeito dessa verdade, bem como aqueles que não têm o Espírito Santo não vai compreender, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele compreende tudo, ele consegue discernir. E há muitas doutrinas, as muitas verdades das Escrituras que nós compreendemos pela fé, não pela razão. Então, os primeiros cristãos, eles não tiveram dificuldades de entender essa verdade, que foi totalmente esclarecida pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porém, eles tiveram que enfrentar o que? As indagações dos seus contemporâneos, dos primeiros, dos judeus que ali viviam dentro daquela comunidade que eles estavam, porque eles eram acusados de politeísta, que é a crença de que existe vários deuses, a exemplo dos gentios. Porém, eles não tinham essa dificuldade de crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A necessidade de trazer um dogma, trazer um credo, vai surgir somente no terceiro, quarto século, devido ao surgimento de muitos grupos heréticos. Algumas seitas que se levantavam, aonde foi necessário que se formulasse uma doutrina que nada mais trouxesse de uma maneira sistemática a organização dessa verdade que está embutido dentro
das Sagradas Escrituras. Porque os primeiros cristãos, eles não tiveram essa dificuldade de ter essa crença no monoteísmo, que existe somente um Deus, assim como os seus contemporâneos judeus, porque as próprias escrituras revelam que essa veracidade de que Deus, ele é uno, mas se manifesta em três pessoas distintas: ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Embora isso transcende o que a lógica humana, mas isso não contradiz o ensino bíblico da Escritura, do qual fala sobre o que? A unicidade de Deus. Deus, ele é único, porém Deus, ele é uma unidade onde há três pessoas. E nós podemos ver isso no primeiro versículo bíblico. Lá em Gênesis, capítulo 1, nós vamos verificar, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, essa palavra, Bereshit bara Elohim, ela é plural. Ela é plural. Os judeus vão dizer, não, mas é plural porque está falando da majestade divina, está falando da sua glória, do seu poder. Não, porque em João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do primeiro verso, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo estava no princípio com Deus. No verso 3 vai falar, por ele foram criadas todas as coisas, e nada foi feito senão por ele. Então, aqui está bem explícito que, no primeiro versículo, o que é essa verdade de que Deus, ele é único, mas subsistente, o que em três pessoas, diferente, mas com a mesma essência. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso. Então, embora havendo três pessoas dentro da unidade, nós vamos ver que não existe três deuses, mas é um único Deus, subsistente o que em três pessoas. E nós vamos encontrar a verdade nesses fatos relacionado com a própria Escritura. Quando Deus cria o homem, ali em Gênesis 1:26, né? Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus não disse, eu faço o homem. Deus está dizendo, façamos. Então, nós entendemos que ali, no mínimo, há duas pessoas, porque é plural. E quando o homem peca, lá em Gênesis 3:22, nós vamos ver que Deus disse, olha só, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha só, o homem é como um de nós. Depois nós temos de uma maneira muito clara também, quando há ali a questão da confusão ali na Torre de Babel. Lá no verso 11:7, Deus vai dizer, 11:7, olha só, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Então, nós temos uma variedade de textos no Antigo Testamento, nós vamos ver o que Deus se revelando ali de uma maneira muito clara, de que há dentro dessa unidade do monoteísmo o que? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando Isaías tem aquela revelação de Deus, nós vamos ver que lá no capítulo de número 6, se eu não me falha a memória, o verso 8, Deus vai dizer para ele, né? A quem enviaremos nós? Olha só, ele vai usar o termo plural, o que eu acho interessante também, o nosso comentador aqui na lição
ele vai usar a terminologia lá de Deuteronômio, aonde que há a expressão: ouve, ó Israel, o Senhor, o que é o único Deus. Esse único aqui, segundo o nosso comentador, e nós vamos ver que o texto que aparece ali no hebraico, essa ideia de unidade, porque é a mesma palavra que vai remeter lá para Gênesis, quando diz, né, que o que da união do homem e a mulher, e Deus diz que eles serão ambos uma só carne. Vai aparecer essa palavra, uma só carne. Essa uma é composto. Nós vamos ver que um casal, ele é composto de duas pessoas. Então, um par é dois. Dois se torna um. Então, o homem e a mulher são duas pessoas diferentes. Mas dentro dessa unidade chamada casamento, nós vamos ver que é o que? Um casal. É dois em um. Duas pessoas formando o que? Uma unidade, né? Que se chama casamento. Então, essa expressão ela é usada. Lá em Deuteronômio, a mesma expressão vai estar usada lá em Gênesis. Então, nós temos o que? Vários textos que mostram o que? Essa triunidade de Deus, de que Deus é um, mas na sua essência, né, eles têm o mesmo poder, têm a mesma glória, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa revelação ela vai ser bem clara já no Novo Testamento. Nós vamos ver quando Jesus dá a grande comissão, Jesus fala: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há outros textos que vai colaborar com essa veracidade. Nós vemos ali no batismo de Jesus, nós vemos essas três pessoas, elas sendo citadas, trazendo a referência. E quando Jesus está sendo batizado ali no Rio Jordão, né, uma voz vai gritar do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E o Espírito Santo, na forma de uma corpórea de uma pomba, vai o quê? Pousar ali, revestir Jesus para que ele venha realizar o que? O seu ministério. Então, nós vamos ver que essa revelação ela é bem clara dentro do texto bíblico. E Jesus, ele mostra muitas outras passagens, né, que ele vai trazer o que é essa distinção entre ele, o Pai e o Espírito. Nós vamos ver que quando Jesus fala de enviar o Espírito, fala: olha, se eu não for para o Pai, eu não enviarei o que? O Espírito Santo. Então, essa doutrina, ela nos revela o que? Essa verdade de que há um único Deus, mas esse único Deus, ele subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três da mesma essência, do mesmo poder, da mesma glória, da mesma glória. Então, o unicismo é uma heresia que eles querem que atacar o que é essa construção bíblica da verdade, da verdade. E o que pregam que os unicistas? Os unicistas, eles vão dizer, né, que a única pessoa no Antigo Testamento foi o Pai. Mas quando ele se encarnou, se fez gente, ali ele se tornou filho. Mas depois que ele foi assunto ao céu, ele veio na forma que do Espírito Santo. E na verdade são três pessoas diferentes, não são três modalidades ou três manifestações de um mesmo Deus com forma diferente. Porque é chamado de modalista,
porque eles dizem, olha, no antigo era Jeová, no novo era Jesus e hoje ele é o Espírito Santo. Então, os unicistas, eles creem que nessa heresia que eles propagam, mas nós ficamos com a palavra de Deus, nós ficamos com a revelação bíblica, que está tanto no Antigo como no Novo Testamento, revelado pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, de que há um Deus subsistente, o que em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor Jesus.